Vamos lá. Do livro Crescendo com Você. Todos nós nascemos originais e morremos cópias de um. Autonomia. Desenvolva um modo próprio de analisar os fatos. A todo instante, aprendemos com as pessoas e suas experiências, recolhendo de cada uma um detalhe, uma palavra, um gesto que incorporamos em nosso jeito de ser. As interações sociais determinam que influenciemos e sejamos influenciados numa troca incessante. Nesse processo dinâmico, é importante que aprendamos a ter opinião própria, pensando com a própria cabeça e assumindo as consequências da postura que resolvemos adotar. Nossos pais, mestres e amigos representam as influências das quais não conseguimos nos evadir, nem devemos evitar. Mas chega um momento que é preciso romper o cordão umbilical e criar nossa própria sabedoria com base nas experiências adquiridas. Há um instante em que o pássaro deve aprender a voar se quiser sobreviver. Da mesma forma, quem estudou os oceanos pelos livros e os barcos pelas maquetes deverá um dia lançar-se aos mares se quiser conhecer de fato a arte de navegar. Quando nos lançamos no mar da vida, começamos um curso intensivo, sem fim, que nos revelará aquilo que ignoramos e, apesar disso, prosseguimos ignorando muita coisa. Para sobreviver nesse mar, procure andar com seus próprios pés. Admita a interdependência, mas recuse-se a idolatrar gurus, médiuns, sacerdotes, guias, santos e espíritos. Oriente-se pela sua consciência, pela inspiração positiva e divina que lhe chega todos os dias. Respeite os grandes vultos que, vivendo integralmente para o bem, deixaram exemplos dignos de serem seguidos. Viva, porém, a sua própria biografia, mesmo que repleta das contribuições alheias. Escreva suas próprias páginas no livro da vida e que elas, ao serem lidas, despertem esperanças e coragem nos corações que se aventuram a lê-las. Lindo, né? É isso. Chama autonomia. É a leitura realmente linda e que nos leva realmente a pensar que essa nossa vida de relação, como aqui está dito, que a gente está sempre influenciando alguém, sempre sendo influenciado por alguém. Então, nós te pedimos, Mestre Jesus, esse Espírito tão iluminado que és, que é o nosso guia e modelo, que nos guarde para que a nossa postura, essa que influencia terceiros, que ela possa sempre ser pautada no melhor que temos em nosso íntimo.
e que a gente possa absorver também aquilo que de melhor nos rodeia, mas sempre passando pelo crivo da nossa razão. Nos ilumine ainda, Senhor, para o estudo desse evangelho maravilhoso, que é o melhor caminho que podemos seguir. Então, que a gente possa ter o melhor proveito esta noite. Muito obrigada, Mestre Jesus, e se conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Estamos aí no capítulo 13. Item 13 fala sobre uma mensagem de Carita, né? Sobre a caridade que nós estamos estudando aí nas instruções dos Espíritos. Né? Tudo bem? Podemos começar? É toda sua. 13. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está. Sois dele, amadas, pois sois suas eleitas. Eles pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos tiranos do espírito tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação.
porque sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Olha a regra, não se esqueça. Não esqueci, não. Não, é o estudo que nós temos feito nessas últimas reuniões, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E as sugestões foram brilhantes. Eu acho que mais ou menos esse estímulo que Deus nos dá, nós vimos da Claudinha e vimos da Letícia. O que fazer? Começar a fazer alguma coisa. Eu acho que isso aqui é uma arrancada. É um chamamento muito forte. E do mesmo jeito que alguns têm fome de comida, outros têm fome de apoio, de uma ajuda espiritual, de alguma outra forma que a gente tem como fazer. Ou os dois juntos, né? Acho que eles acabam andando de mãos dadas. Ou o estômago vazio e o encher os corações. Encher os corações de esperança. Ah, sim, com certeza. Quer falar aqui? Senhora, fala aqui para que eles possam falar. Muitos estômagos cheios e as pessoas desnutridas, né? Carentes de alguns valores de sustentação, né? Desconhecem completamente esses valores de sustentação. Agora à tarde eu conversava com uma mãe no trabalho e falava com ela sobre essa importância da ética, da moral, e ela me olhava e dizia assim: eu não entendo o que você está falando. Que é mesmo que você está falando? E é uma pessoa de um nível social, né, assim, privilegiado. E eu fiquei dando pequenos exemplos para ela, e ela olhava para mim assim, mas como que é mesmo? Entendeu? Então, e tá às voltas lá com os filhos, em lutas terríveis. Mas é quase para nós que estamos mergulhados, né? Igual a Bia fala, que estamos aqui nesse estudo, nessa convivência, nesse dia a dia, fora daqui também e tal, as nossas escolhas, né? Fica difícil para a gente entender como que a pessoa nem nunca teve a notícia, entendeu? Uma pessoa de 50 anos ou mais não recebeu a notícia. É estranho, né? Demais. E isso é mais comum do que a gente pensa. Nessa casa, por exemplo, que você está falando, provavelmente estômagos cheios e corações vazios. É impressionante. Não, estômagos para lá de cheios. Mas, assim, uma carência de sentido de vida, de por que nós estamos aqui e o que tem o outro a ver com a nossa vida. São coisas muito assim. É muito importante. Então, eu acho assim, ainda que dentro de um contexto profissional, até ali a caridade pode ser exercida, porque eu teria dois caminhos: o caminho de consternação, né? De, oh, que absurdo, como assim, né? Ou então um caminho de acolhimento, de falar, olha, vamos ver, o que você pode fazer, o que você sente, como que é, entendeu? De repente, poderia ela até estar pensando: eu estou aqui solicitando um socorro e ela quer que eu socorra outras pessoas. Eu fiquei com muita delicadeza. Eu falei com ela assim: olha, eu tenho um modelo, mas o meu modelo não tem que ser o seu, tá? Não tem que ser o seu. Nós temos que encontrar o seu modelo.
Mas eu não entendo o que você está falando. Deixa eu dar um exemplo um pouco contrário, no bom sentido, do que a Alcione está falando. Na semana passada, no grupo que eu tenho aqui da gerência da logística, um colega nosso pediu para quem pudesse ajudar uma esposa de um funcionário nosso que foi diagnosticado com uma doença autoimune, precisava comprar um equipamento. Ele não entrou em detalhes, né? O valor era R$ 1.200. E aí ele pedindo para quem pudesse ajudar. E o prazo era até sexta. A gente conseguiu, né, juntar o valor, e aí hoje ele repassou para a gente a mensagem da esposa do Luciano, que é esse colega nosso, né? Aí eu vou ler, pequenininha. Ela só fala assim, ó: sou Ariane, esposa do Luciano. Receber um diagnóstico de uma doença autoimune crônica e tão desafiadora é algo que assusta, causa medo e com certeza é uma das surpresas que a vida nos prega. Mas não podemos nunca deixar de acreditar que a vida também traz surpresas boas, solidárias e que mostram que a empatia surge de pessoas que são especiais e às vezes nem conhecemos. Muito obrigado por serem essa surpresa de hoje, entre aspas, e que Deus abençoe você e suas famílias. Então eu lembrei quando a Alcione falou assim, não, às vezes até no lado profissional, né, isso aconteceu com a gente sexta-feira e hoje ela mandou essa mensagem tão bonita aqui de solidariedade, de agradecimento. Nós estivemos estudando, Alcione, lá no capítulo 8, quando fala deixai que venham minhas criancinhas, tem uma frase aqui que me chamou a atenção quando você falou. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Esse momento é um momento de acolhimento, não resta a menor dúvida. Seja a pessoa que for, certo? Este momento é caridoso quando nós acolhemos. Pode ser que ela nem entenda esse acolhimento ainda, mas esse acolhimento é como se fosse uma criança, uma criança espiritual, né? Que ainda não amadureceu, não tem condições de falar com ela algo que ela não pode receber. Como Paulo falava, eu alimentei, né? Eu falava as coisas espirituais para os espirituais, mas para vocês eu tenho que falar as coisas carnais, não tem jeito, né? E o outro, eu dei leite às crianças, eu não podia dar comida, porque eles não suportam a comida, ainda não suportam. Então, é tudo acolhimento, é o momento daquela pessoa que está ali. Quem sabe esse momento não seria o momento do despertamento dela, né? De acender uma luzinha lá nessa. Né? Talvez um momento. Mas não é assim, é o seu trabalho profissional, não resta a menor dúvida. Mas é o acolhimento que ela busca. Ela vai buscar onde? Né? Não tem outra forma. Certo? E na mensagem seguinte, que também é de Cárita, ela vai falar exatamente sobre este processo, né? Sobre essa situação. Comentando da mensagem aqui em si, esse espírito ele fala de uma forma interessante, né? Ele conta essa história. Possivelmente seria a vivência dele mesmo, tá? De Cárita. Chamo de caridade. E vai visitando as pessoas necessitadas, sopra no ouvido, fala com os indivíduos, dando esperança, né? Mostrando para nós que isso daí pode ser feito, e quando nós fazemos, estamos também sendo inspirados pelos cáritas, pelos espíritos cáritas, né? Que não resta a menor dúvida. Ela deixa bem claro, ela procurou consolar, né? E elas como que olhavam, a outra olhou no vazio, né? Quer dizer, não era
um ser encarnado que estava ali, mas era um espírito. E coragem, coragem, né? Quer dizer, os espíritos continuam o seu trabalho no mundo espiritual, mas para a materialização desse trabalho é necessário dos encarnados, né? E ela diz aqui, não vos digo o que deveis fazer. Isso fica no critério de cada um, na possibilidade de cada um, na capacidade, né? Então, não vos digo o que deveis fazer. Apenas, né, eu deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Então, não são grandes coisas, são pequenas coisas, né? Forma de ser útil, de uma forma ou de outra, não só na falta do pão, né, ou do fogão sem lume, como ela diz aqui, né, mas também nas situações de desespero, de fome, de outras necessidades, como o caso lá do medicamento ou da maquinário, né? Maquinário, e assim por diante. Por isso, ela convida a gente para esse banquete, né? E é realmente uma alimentação para nossas almas. Carita, de acordo com o que eu busquei aqui, foi uma jovem Irene que foi martirizada em Roma no ano de 305. Esse ano 305 era quando Diocleciano era imperador. E Kardec cita esse assunto na Revista Espírita de 1862. Eu não vi o porquê, interessante. Pode ser, né? A gente Era o mais comum. era o mais comum, né? 302, ela não aceitava muitas vezes aquelas, 400, toda bruxaria. todas aquelas ideias, né? Então, ela na mensagem lá do Kardec, ela agradece o apoio que a Sociedade Espírita de Paris deu aos pobres de Lyon, né? Quer dizer, tudo é válido nesse sentido, né? Nós temos a nossa Sociedade Espírita de Paris, aqui, não é isso? Com duas francesas aqui do nosso lado, aqui, olha, né? E que qualquer ajuda que nós dermos, nesse sentido de doar mesmo, né? E a gente sabendo que dessas necessidades, mesmo para apenas a alimentação, tem muito valor. Mas é algo que tem que partir da gente, né? Certo? Então, nós estamos aí com essa proposta ainda em gestação, né? Para que a gente comece a fazer. Não é isso, cara? Né? O Luiz Paulo trouxe, por exemplo, eu vou trazer outro de sábado. Receptivo. Eu estava coordenando o estudo lá em Ituatuba e o tema era reencarnação. E sábado foi o dia da distribuição da cesta e a gente está atraindo todas as assistidas para estarem presentes, pelo menos durante o horário do Evangelho, que é a primeira etapa. Lamentavelmente, o salão está em reforma, a gente está fazendo isso numa sala menor e tinha meia dúzia de assistidos, não mais do que isso, nem sei se tinha 6. E comecei a falar sobre reencarnação, aí uma senhora começou a fazer pergunta. Virou para mim e disse assim: então me explica por que que eu sou de uma família enorme, pobre, a grande maioria ignorante, as palavras são minhas, viu, gente? Estou passando a ideia dela. E eu tenho um neto
inteligente, bom, muito além daquilo que a gente pode entender como bondade. Diz ela que o garoto, desde pequenininho, demonstrava assim bons sentimentos, carinho com as pessoas. Se alguém abria a boca para poder falar alguma coisa de alguém, ele falava: não, não mexe com isso, não fala mal dele, não sei o que e tal. A mãe abandonou, deixou com esta avó. Aí, esse menino, daqueles espíritos que a gente tem percebido, vem nascendo aqui, inteligente, capaz, estudioso, consciente da sua condição, tanto que começou, está estudando ainda, mas já trabalha, já desenvolve. Enfim, isso estava, ela me dizendo que isso mexia profundamente com a cabeça dela, porque ela não conseguia entender isso. E, para completar, a mãe apareceu e ele deu uma demonstração de amor pela mãe, um negócio assim fantástico. Aí é que acabou de pirar a cabeça da avó. Como é que pode? A mãe abandona, volta e ele diz: eu te amo muito, mãe, e tal. Aí eu estava explicando exatamente isso, né? O fato de que, dentro do que a doutrina nos ensina, o fato de que você muitas vezes tem um espírito que nasce num local de desequilíbrio como forma de exemplo. E falei, o inverso também acontece. Muitas vezes nasce numa família muito equilibrada uma situação de um espírito rebelde que é colocado ali para que ele possa ver se o exemplo o comove, né? Mas o que eu quero dizer é exatamente da alegria, da tranquilidade que essa avó demonstrou dizendo: vem me agradecer. Eu disse: não agradeça a mim, agradeça a Jesus, a mim não. O que eu estou te passando são ensinamentos dele. Mas a alegria que ela ficou de ter entendido o que se passava, ela disse que pensava nisso o tempo todo e não conseguia entender o que estava se passando. Então, veja, um simples estudo, num lugar pequeno, 10 ou 12 pessoas na sala, e, de repente, a mensagem chegou no momento oportuno para aquela senhora, dando a ela uma tranquilidade enorme, né? Ou seja, a gente pode e tem como fazer coisas simples que não nos custam nada em prol da gente mesmo e de outras pessoas. O que mais me marcou de tudo que você disse é o ato de caridade do filho através do ato de perdão da mãe, Não tem dúvida. né? Então, assim, trazendo para a nossa lição o ato, um espírito caridoso que perdoa a mãe, para ela não ficar com uma dívida ainda maior, e demonstra para ela, através do exemplo do perdão, do ato de perdão, o sentido do amor, né? Do caminho correto. Isso também seria um ato de caridade do filho, não? Né? Ele ser caridoso com a mãe. Mas é uma caridade até espontânea, né? Que sem ninguém dizer para ele: você tem que fazer isso. Sentimento. Ela sempre dizendo, a gente não orientava ele, nada que a gente nem tem condição. Se alguém chegava para falar mal de alguém, na mesma hora, ia desde pequeno, não fala mal dele, sabe? Assim, é tipo de um espírito, né, mais evoluído que veio como exemplo, assim, e como sustentação, né? Pratica a caridade para os corações sedentos, né? Vamos um pouco além do nosso capítulo aqui, o 14, o item 14, e nós vamos entender mais um pouquinho desse caso. Né? 14. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá
como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, que aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, importunadas mulheres. Deus inspirou a outras, mais acanhoadas do que vós, elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um desses dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes dizendo, Deus não é justo, que é que vos sai dos lábios sempre que sofreis? Vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Caritas, Lyon, 1861. Falando tudo que a gente está imaginando aqui. Algum comentário adicional? E nós já comentamos isso, né? Uhum. Exatamente, até o incentivo que foi dado às trabalhadoras, né, que têm mais posse que os outros, de mais condição de fazer alguma coisa. Estou enfatizando quando ele diz aqui, vós espíritas podeis ser o da vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, o Espírito se coloca aí, né? Onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrar. Então, o Miranda estava falando que nesse momento de atendimento, se não deixar as pessoas falarem, nós vamos fazer pregações de que jeito? Pregações, já ouvimos muito disso. Atualmente eu estou assim meio, sabe? Eu ando meio esquisito mesmo, vocês já notaram, né? Acho que quando caiu o meu cabelo,
Eu andei mais um pouco esquisito, me refrescou a cabeça. Eu ando pensando que essas reuniões que a gente só fala, isso está longe ainda de atingir corações. Todas as vezes que nós falamos interagindo com as pessoas, é diferente, muito diferente. Mesmo que elas saiam com um assunto lá do outro lado da rua, não tem problema. Porque assim nós vamos compreendendo aquela pessoa e sabendo onde nós podemos tocar. De outra forma, vai ser pregação. Nós estaremos pregando apenas, né? E não tendo esse diálogo, essa situação de nós estarmos em conjunto, elaborando ideias. Porque nem todos têm a mesma noção daquilo que nós temos, daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós estamos aprendendo, a respeito dessas leis que regem a alma, né? A respeito de tanta coisa. Miranda trouxe exemplo aí desta senhora, quando falou que a reencarnação poderia explicar essa situação, ela ficou feliz da vida. Agora eu entendi. Pronto, né? Então, já trouxe para aquele ambiente, e tem que deixar falar mesmo. Não importa como fala. A gente tem aprendido isso em muitas situações. Muitas, mas muitas mesmo. São poucas. Não. Então, pregar, ela é bruta, não é? Bruta, pregar É, bruta, ué. né? Martelar na cabeça Não, dos outros dos outros. as coisas, né? Então, quando a gente faz uma reflexão, Uhum. é diferente, É. né? Diferente. É quando você parte do problema do outro para explicar o que aconteceu com essa pessoa. Não é O isso? problema dela era aquele. Então, de explicar isso para ela, isso penetra muito mais forte. Sem chocar. Uhum. Sem chocar a pessoa. O senhor queria falar? Queria. Quero. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado aí, só no seguinte sentido. A comunicação, ela tem dois vetores de conteúdo. O primeiro é informação, né? Porque eu preciso informar o outro de alguma coisa, né? E o segundo momento é deixar que ele próprio, decifre, conceitue aquela informação que lhe foi dada com a sua individualidade, né? Mas ele precisa ser informado, porque eu sei que não é isso que está sendo dito aqui, mas a gente encontra muito hoje na sociedade um laissez-faire, né, Bia? Então, assim, cada um pensa do jeito que quiser, e existe uma defesa nisso, assim, de que a legitimidade se faz na medida que eu penso da minha maneira apenas, e eu não quero saber o que está vigente, o que é a Vox Populi, né? Eu não quero saber de nada, eu quero saber só do que eu penso disso aqui. Pronto, e aí está valendo, a lei é essa, ponto final. Então, eu acho que nós todos, assim, né, que somos pessoas que estamos estudando e que dialogamos com outros, né, em várias frentes de tarefa, precisamos ter esse cuidado. O primeiro momento é de informação, não tem que ser pregação. Sem né? tentar convencer. E o segundo momento é ouvir o que o outro absorveu daquilo que foi dito. Pronto. Mas Não é? é isso mesmo que eu penso, sabe? Eu falo, a pregação é aquilo, né? Você fala e fala, vocês têm que fazer isso, entendeu? Tá? Aquela reunião mediúnica, né, muitas vezes a gente vê esse tipo de atitude, né? O companheiro desencarnado chega e querendo desviar até da sua revolta, da sua incompreensão, e tudo, eu tenho que calar a boca, né? Não é assim, né? Então, quer dizer, a gente, quando assume essa atitude, a gente está falando da desconfiança que a gente tem de si próprio,
da nossa humanidade, né? Se eu disser qualquer coisa aqui que não está de acordo com o que está sendo dito aí, eu já estou meio condenado e excluído. Mas, do outro lado, então, ter cuidado com o exagero, não levar a informação, deixar que o outro apenas se diga, né? Então, isso aí, sabe? Delicadinho. Mas aqui ele completa, ó, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrar. Não, aqui não tem dúvida, não. Eu estou Ah. argumentando quando você fala. Eu sou do modelo. Eu cansei do modelo de pregação. Mas aqui, deixa eu colocar um pouco diferente isso aí, inclusive em relação principalmente a você, Valdemar. Nos últimos anos, e não são poucos, você escolheu dedicar o seu tempo à doutrina espírita. E você vem fazendo isso de uma forma extremamente respeitável e, nesses últimos anos, eu percebo claramente a sua maneira de dialogar e de deixar as pessoas falar. Não estou falando só nessa nossa reunião aqui, onde a gente tem mais liberdade e intimidade. Estou falando dos estudos que você faz no Manel Felipe e em outros lugares onde você tem participado. Então, na verdade, veja, a caridade tem milhares de facetas. Você está fazendo a sua parte. Estou dizendo isso porque me pareceu que segunda-feira passada você ficou um pouco incomodado com o que foi conversado, que eu acho que incomodou todos nós, de certa forma, porque a gente saiu de lá, eu, pelo menos, saí de lá com a sensação de que, poxa, eu poderia estar fazendo muito mais do que estou fazendo. Eu acho que essa foi a sensação que nós temos. Mas, por outro lado, eu queria colocar o seguinte: a maneira com que você tem agido nesses últimos anos é uma forma extremamente caridosa. Você veja a importância que você tem para nós aqui. Como coordenador, e eu estou falando isso de coração, não adianta você sacudir a cabeça do não, porque eu estou falando isso de coração. Pelo profundo conhecimento que você tem da doutrina, bem mais do que nós todos. Ou seja, é preciso que a gente tenha coordenadores, dirigentes, dê o nome que você quiser, que tenha professor, qualquer coisa, que tenha a condição de nos trazer. É tão nobre, não é? De nos trazer todo esse tipo de dado, todo esse tipo de informação. Agora, é evidente que existem missionários que dedicaram a vida deles muito mais do que você ou de qualquer de nós para a causa, para a expressão mais pura da caridade. Mas são aspectos que eu acho que também a gente precisa valorizar. E, nesse momento, eu quero valorizar o trabalho que você está fazendo, quero te dizer isso aqui para todos, de coração. Então, por outro lado, eu acho que assim, uma inquietação dentro de cada um de nós, com todo esclarecimento que a gente vem adquirindo, eu acho natural que a gente tenha essa inquietação de querer fazer mais alguma coisa, sabe? Porque tudo que a gente estuda nos convida a Fazer dar um mais. passo à frente. Não, mas eu também acho isso. Só queria justificar, então. Semana passada, realmente, eu fui cometido de uma profunda reflexão em mim mesmo.
e eu desabafei, entendeu? Porque eu sinto segurança em falar com vocês, né? Desses quase 40 anos que nós convivemos, tá certo? E alguns menos tempo, né? Mas eu sinto segurança de chegar e falar assim, gente, eu tô fora, eu tô completamente, né? Aquilo que eu realmente derramei, não teve outra forma de fazer, né? E são todas as minhas necessidades maiores que eu estou encontrando cada dia que passa. Esforço de relacionamento, a gente tem feito o melhor possível, mas ainda passa muita coisa na nossa cabeça, né, na nossa, no nosso sentimentos, né, que ainda nós temos que ajustar. Mas eu até peguei uma foto aqui do sofá com o encosto para mandar para vocês. Acabou que eu esqueci. É, uma foto uma foto de uma pessoa, de um espírito sentado no sofá, entendeu? Sinceramente. Aqui, eu estou falando isso rindo, mas é verdade, sabe? Porque é muito fácil para mim, Miranda, pegar aqui uma dúzia de livros, duas dúzias, sei lá quantos forem, né? Ficar lendo, etc., elaborar, né? Não, mas preparar todo esse material que você prepara, matérias diferentes, Isso para é grupos simples, diferentes. mas Ao mesmo tempo simples. que você faz aqueles estudos super avançados, você faz aquele estudo, ele é o mais elementar para gente que não sabe Mas aquele isso é livro dos tudo espíritos. simples. Eu não preciso Acho sair que do é sofá. fantástico. Ah, mas eu acho que a gente não precisa sair do sofá. Aqui, esse sofá está contaminado aqui. Entendeu? Eu entendo o que se passa e o sentimento que você expressou de, para mim, você é um propagador da palavra, todos vocês são, é uma oportunidade incrível estar aqui. Eu acho que tem que existir os propagadores de palavras, os palestrantes, os que pregam, sem haver tanta oportunidade de diálogo dentro de uma casa espírita ou uma reunião. Eu acho que tem corações sedentos por conhecimento e não terão a facilidade de ler uma dúzia de livros, compreendê-los e a didática de passar para o outro. Só que, assim, para nós, embora seja uma honra, todos vocês, não só com o tio Dema, mas estamos falando em especial dele, eu acho que para quem é o palestrante, chega uma hora que falta esse contato. Então, se eu propago a palavra, eu gostaria de seguir, por exemplo, eu gostaria de fazer mais, de sair do sofá, de largar os 12 livros, de estar lá fora onde eu sou necessário. Então, eu entendo tanto o nosso lado, endossando as atitudes dele, quanto do lado dele, endossando o sentimento interno dele de eu necessito mais. Eu acho que deve ser difícil chegar num ponto de conhecimento da doutrina em que eu acho uma balança entre a importância do meu atual trabalho como palestrante, como propagador da palavra, como se encontrar brechas para encontrar os corações, e muitas vezes se deparar com um estudo de terça, em que se o microfone ficar aberto, o livro não será estudado, porque tem pessoas em vários níveis de conhecimento ali. Então, você não pode ter troca. É mais uma pregação, é mais uma palestra. E pelo lado do palestrante, isso. Se eu estou inspirado na palavra em que eu falo, está na hora de eu ser exemplo de ação, e não só de palavra. Então, eu entendo o lado do tio Valdemar em querer equilibrar a balança no coração dele. Eu acho que nem todos têm a facilidade da ação e nem todos têm a facilidade da leitura e da propagação da palavra. Mas quando se tem uma biblioteca ambulante, né? Eu acho que se eu fosse biblioteca, talvez eu sentisse da mesma maneira. Não está na hora da ação, uma ação diferente que me movimente, que me conecte com o outro.
porque nós sabemos quanto mais a gente absorve a palavra, que mais a gente tem a aprender e na interação com os outros. Então, se eu estou na rua agindo, ou se eu estou numa reunião em que há diálogo e não só uma palestra, eu aprendo com outro que sabe menos, que me ensina uma coisa, que me mostra outra, e que me evolui, que me motiva. Então, assim, eu agradeço a oportunidade dos 40 anos que você se sente confortável em Quase, abrir, quase 40. quase 40, em abrir o 35, coração. para ser mais preciso. A vida. É. É quase, é quase minha vida que vocês são amigos. Eu jamais me imaginei, menina na casa dos meus pais, participar da reunião, que até então, com respeito aos outros, era Vilma Miranda, Terry Cláudia e Regina Valdemar. Eu estou me sentindo tipo, do pacote. É a mais deliciosa. Se for uma Mabel, Queria ter uma filha. Agora, outra coisa. E acho que para sermos coerentes com tudo que está previsto aqui hoje, nós precisamos deixar o espaço para a individualidade dele se expressar. Nós podemos estar mega satisfeitos, não é? Mas ele tem direito a dizer o nível de reputação dele, saber o que ele quer fazer daqui para frente, poder falar com a gente, só para não fazer brincadeira. Concordo, mas eu também queria colocar o grande mérito da doutrina espírita chama-se o incômodo que causa intimamente na gente. Você estuda, aprende e para e diz assim: eu não estou agindo, não estou praticando tudo aquilo que eu já aprendi na teoria. Então, na verdade, essa situação de incômodo que ele sentiu ou está sentindo, todos nós sentiremos daqui para frente no nosso processo evolutivo, nesses momentos de encontro consigo mesmo. São esses momentos em que a gente olha no espelho e verifica ainda o que a gente tem para consertar, para mudar, para modificar, para alterar, para compreender e procurar meios de agir de forma que vá atendendo a cada um desses aprendizados. Então, esse olhar para dentro, que foi o que ele fez, todos nós fazemos periodicamente. E todas as vezes que a gente faz, a gente percebe ainda o tanto que a gente ainda tem que andar. Aqui, dá licença. Para ajudar o agrimento. Há um instante em que o pássaro deve aprender a voar se quer sobreviver. Da mesma forma que estudou os oceanos pelos livros, os barcos pelas maquetes deverá um dia lançar-se aos mares se quiser conhecer de fato a arte de navegar. Isso aí, eu ouvi essas coisas. Vamos tornar o voar. A gente vai Cuidado. A minha praia, às vezes, é brava, entendeu? A coisa é complicada. Deixa o João Capelo Gaivota aqui querer subir nos voos dele, mas sozinho. Hein? É sensacional a historinha. Mas vamos lá, né, gente? Vamos continuar, né? Eu só queria justificar também meu desabafo semana passada e a gente continuar aí. Estamos continuando dentro do mesmo texto, dentro da mesma proposta da beneficência, né? Mas vamos lá. Vamos lá. 15. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais não vos, né? Nada lhes perdoai e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer saber
se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência, vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência. Fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Dissera Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de sua morte, sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este, o meu, disse um, reconheço, fui rico e dei muito. Este, o meu, disse o outro, sempre fui pobre, ou quase nada tinha para repartir. Mas, oh, surpresa! Postos na balança, os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se levasse muito primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais, dando de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmola, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituísse juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor. Lyon, 1861. Eu só não entendo por que você tem que se privar para poder ter maior mérito. Porque você pode fazer sacrifícios de dar, de doar, em todos os sentidos, moral e materialmente, sem que você se prive, principalmente se for moralmente. Porque quando você dá alguma coisa moralmente, você não necessariamente se priva. Mas eu acho que aqui, no caso do rico, ele não precisava se privar, mas ele dava para ter o nome dele, aqui fala Reconhecido, né? reconhecido, Tem né? reconhecimento das doações. Mas com Reconhecido. relação ao outro, eu vejo assim, com bastante ênfase, eu faço o fato, é a mesma coisa daquela viúva, né? É, De se privar de alguma coisa. é porque eles, como tinham muito pouco, para eles ajudarem, eles tinham que tirar do que era essencial para eles. Pode se privar do seu descanso do trabalho para ajudar alguém. Você pode se privar do seu tempo de lazer para ajudar alguém. Você pode se privar do seu juízo e ser indulgente para não condenar alguém. Eu acho que a privação aí, nesse caso, o do rico, por exemplo, pensando na privação, por exemplo, o pobre recebe, ele tem uma marmita, por exemplo. Se ele for dividir a marmita dele, ele não tem sobrando, né? Ele vai se privar de metade da marmita para dar metade para alguém. O rico não. O rico tem como ir lá e comprar uma segunda marmita. É dono do restaurante. Então, ele não vai deixar de comer metade do almoço. Materialmente. Mas o outro poderia fazer outras coisas que não desse. Não, mas Ok, veja olha só, aqui, vamos levar muito ao pé da letra. Eu acho que são exemplos que nos são passados como forma de nós raciocinarmos a respeito e entendermos que realmente, quantas e quantas vezes você vai para casa dizendo assim, hoje eu vou arrumar o meu armário. Aí toca o telefone, é um amigo seu precisando do apoio, de uma ajuda. Você se privou de algo que você queria fazer e foi ajudar, foi conversar com ele. Então, você tem privações
muito intensas, típicas dos missionários, e você tem as pequenas privações que você faz com a maior alegria. Eu tenho uma privação que eu faço com a maior alegria. Adoro ficar deitado até tarde. Sempre gostei. Hoje eu só tenho domingo, porque eu fazia isso sábado e domingo. O sábado eu levanto antes de 7 horas da manhã com a maior alegria para ir para Joatuba. Mas estou me privando do sono que eu sempre gostei. Entendeu? Então, na verdade, não vamos tomar isso ao pé da letra no sentido, então eu devo passar fome para poder Não, atender um que eu está estava com pensando fome. exatamente isso. Ah, Ué, eu não vejo para vocês isso é uma privação o quê? ou é um prazer. Porque eu não consegui ver, agora estou entendendo. Eu te dar o Eu, exemplo. não, esse exemplo foi ótimo para mim. O que pode ser uma privação, que é a privação do seu sono, ela pode também ser um prazer. E é um prazer, eu vou com a maior alegria. Eu estava pensando sempre em uma privação, uma coisa ruim. E a privação pode ser uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. É Claro. mais como renúncia. É, realmente é diferente. Quando a gente assume determinadas situações para auxiliar o próximo, como a gente pode auxiliar, ou dentro da capacidade que nós temos para auxiliar, a gente sente um prazer tão grande que acaba esta privação sendo Um prazer, né? aquilo que ele está aqui, olha, encher a sacola, entendeu? Você enche a sacola com pequenas coisas, mas você faz aquilo com tanta alegria de estar junto com as pessoas, de estar junto com os companheiros, que isso não passa a ser privação. Quando vocês falam que eu participo, que eu preparo, para mim isso é um grande prazer. Eu tenho um prazer enorme de fazer essas coisas, né? Um prazer muito grande. Não importa se é domingo, se é sábado, se é... importa, né? Mas eu tenho um prazer tão grande de fazer isso que isso me dá assim, uma alegria que eu falo assim, bom, você está se privando? Não, porque eu estou Que fazendo eu o que eu gosto de gosto, fazer. Exatamente. entendeu? Por isso que eu não estava entendendo como privação. Mas que esse gosto Por nosso exemplo, seja gente, para o bem, que eu posso me privar de fazer uma coisa. determinadas coisas e Não, com desviar certeza. para um outro campo né, Não, eu de estava entendendo prazeres, errado. Eu tá estava certo? entendendo que a privação sempre era uma coisa ruim. E a privação, sabe por quê? Toda vez que eu faço o pouco que eu faço com tanto prazer também, sabe? Eu faço pouco, mas é com muito prazer mesmo que eu faço. Então eu não via isso como, sabe? Não sentia isso como Não, privação. a privação é aquilo que você tira Eles- do aquilo que é, você acha que é necessário para você, tá certo? Dentro da sua própria existência. Não, por exemplo, vamos supor, eu gosto de tomar um vinho, tá? Vou lá tomar meu vinho, ok? Mas como é que eu vou tomar vinho e dar passo em seguida? Não tem jeito. Então, aquele dia, 2 dias antes, 3 dias antes, entendeu? Eu vou me cuidar para que eu não tenha nenhuma situação que possa, né, atrapalhar. Né? A maternidade. Maternidade, gente, né? Privação. Ter sua solidão, coisas, né? E você vai amorosamente, amorosamente, né? Nem percebe. nem percebe isso mesmo. A É gente não tão percebe. natural, né? A gente não percebe, sabe? Ah, às vezes a gente até exagera. Vou contar um caso para você que aconteceu comigo na década de 80. Eu fui presidente da Aliança Municipal Espírita. E eu fazia as coisas com tanto prazer de fazer essa divulgação, esse trabalho de auxiliar as casas espíritas da região metropolitana, incluía Lafayette, incluía Pedro Leopoldo, todas as cidades, Sete Lagoas, né? Todas essas cidades em volta aqui para o sul também.
Bom, muito bem. Chegou um dia, eu fui para Monlevade. Era Dia dos Pais, eu tinha esquecido. Eu assumi um dia inteiro, porque ida para Monlevade e volta de Monlevade, eu demorei de 8 da manhã às 7 da noite. Quando eu cheguei em casa, João Carlos falou assim comigo: Oi, pai, tudo bem? Tudo bem. Tudo satisfeito, né? É, pai, esse negócio de ser presidente da Aliança Espírita não está com nada, né? Falei, mas por quê, meu? Você não para mais em casa com a gente? Aquilo me deu uma dor, tá? Aquilo me deu uma dor grande, porque eu não estava privando a mim, eu estava atrapalhando outras situações. E aí eu tive que começar a pesar muito a esse respeito, mas muito. Então, veja, eu estava me privando do convivência familiar, mas estava prejudicando essa convivência. E aí a gente vai pensando, por que que eu estava fazendo isso? Vou confessar para vocês que eu achava muito importante ser presidente da ANE. Então, que você se realizava fazendo esse Pois trabalho. é, olha a vaidade aí escondida nessas Não, obras, eu acho que é né? o prazer de fazer Não, mesmo. mas é a Você gosta de vaidade fazer, também, não vem com de essa não. estudar, de fazer Hã? palestra, de fazer esse Aí você é trabalho. chamado aqui, você é chamado, você atende aqui, atende ali, vou, né? Que beleza, né? Então, isso daí é um problema sério que eu tive que tomar cuidado. Eu tive que modificar todo um pensamento, porque o João Carlos me ensinou com as palavras dele. Não é, o que que eu estou ensinando para o meu filho a respeito da doutrina espírita? Porque eu Você estou tem que dando aprender o exemplo a contrário. ele completamente diferente daquilo que ele precisava. Aí eu comecei a antenar com as coisas, entendeu? Acho que E foi daí que ele criou o xerife da é o consciência. xerife da consciência, espiritivamente. Mas veja, tudo isso são coisas que a gente vai fazendo e às vezes nós estamos fazendo não pelo amor de fazer a coisa, mas por alguma coisa que a gente quer que está lá escondido lá, né? E que a gente quer, né? Aparecer aqui, aparecer ali. E isso me incomoda muito, sabe? Isso me incomoda muito. Então, as- a- eu coloco, por exemplo, os compromissos familiares acima de qualquer coisa, Eu também não abro mão das entendeu? minhas filhas, meus netos, por nada, Desde nada, esta época. nada, nada. Nem por Agora, mim. se eu tiver de me privar alguma vez, porque não há outra forma, não há outra situação, aí eu me privo dessa convivência, mas com muito cuidado, para não ter assim datas que sejam representativas, né? Etc. Então eu tenho muito cuidado com essas situações, tá? E a Regina sabe que eu tenho tido isso aí. Mas por quê? Porque eu, né, tenho que mudar a minha conduta nesse sentido e ter o mesmo prazer de fazer as coisas com a família do que eu faço com do lado de fora da família, né? E realmente eu estava trocando as bolas. Mas isso foi lá para a década de 80. Depois disso, nós repensamos toda a nossa trajetória neste assunto, né? Letícia, você está quietinha aí, minha querida? É a luz. Eu tô ouvindo tudo. Está ouvindo Eu tudo. fiquei só pensando no meu exemplo, né? Da caridade e do arrependimento depois. Mas, Letícia, tudo está certo, viu? Não tem nada errado, né? A É, gente não, vai aprendendo, não vai? Então, vai. Eu até esses dias eu li dessas histórias que fica no Facebook. Eu acho que era Bill Gates ou Steve, desses aí, né? Que ele não tinha dinheiro, viajava e
queria comprar um jornal, mas na hora que ele pediu o jornal, ele viu que ele estava sem dinheiro, mas o jornaleiro deu para ele o jornal. Não, pode levar. Aí, de uma segunda vez também, o mesmo jornaleiro, ele fez a mesma coisa, ele queria comprar, mas não tinha, e o jornaleiro, não, pode levar. Aí depois, quando ele já tinha dinheiro, que ele lembrou do jornaleiro e foi lá tentar pagar, falar assim, agora eu vou vir aqui pagar para você. Eu vou pagar os jornais que eu não paguei antes, tal, como se ele tivesse todo feliz fazendo caridade. Aí ele falou, mas não é a mesma coisa do que eu fiz para você, né? No sentido, Verdade. eu te dei o jornal, sendo que eu Entender. precisava de vender, né? Precisava de vender, mas dei. E ele esperou ele ganhar dinheiro para pagar. É isso aí. Mas Antes a tarde do que consciência nunca. dele buscava fazer isso, né? Então, dentro da consciência Sim, dele, sim. Ele coisa estava igual também. certo. Agora eu tenho dinheiro, agora eu vou lá e pago o jornal. Mas é caridade de gente. Nós não estamos escutando o senhor, não. Peraí, só um pouquinho. Começa de novo, vamos. Não, eu estou dizendo, sabe, que eu acho que o tempo todo o tema aqui hoje está sendo a virtude. E nós sabemos que a virtude é algo a ser alcançado, né? Então, nós ainda não estamos dentro da virtude. Nós temos um encantamento, temos uma atração pela virtude, já um respeito pelo virtuoso, né? Mas a gente está, nós somos estagiários, né, gente? Nós estamos em treinamento, a gente não sabe bem o que é isso ainda. Tem um farol, uma sinalização, mas a gente não tem a ambiência interna ainda do virtuoso, não temos, não. Mas é uma. Aí já fomos para outro caminho, né? Não, aqui. A dona Regina chegando aí. Mas dentro disso, mas dentro disso aí, eu queria colocar o seguinte: algo que também é extremamente importante, que nós tenhamos a consciência daquilo que a gente pode e dá conta de fazer. Porque, ainda que seja com a melhor das intenções, com o melhor objetivo, determinadas situações eu preciso me perguntar: eu dou conta de fazer isso da forma adequada? Isso é uma coisa crítica, né? Não, mas eu acho, Alcione, que a gente não pode esperar, no nosso estágio de evolução, uma virtude plena, em qualquer uma das virtudes. Então, se a gente conseguir, no nosso nível, Sim. praticar a caridade, tentar fazer desinteressadamente, o máximo, em quantidade e em qualidade, eu acho que para nós, Tem seu esforço em direção lá. para falar que a gente está longe disso aí, vamos dizer, não. Não, Alcione, eu acho que não. Hein? Eu acho que não, sabe? A gente tem aprendido, né, assim, dentro daquilo que a doutrina nos explica, que nós temos vícios e virtudes, ok? Nos vícios e virtudes, nós temos um processo que é o vício maior, tá? Egoísmo e orgulho, ok? Esse radical, tá lá? E a virtude maior, caridade. Tá? Sair dos vícios para a virtude da caridade, nós temos um caminho para que a gente possa trabalhar. Esse caminho significa uma introspecção daquilo que eu reconheço ter, então eu começo a ter uma virtude da humildade, pelo menos nesse sentido, sabendo que eu preciso
de melhorar este ponto, este ponto, este ponto. Né? Só que quando eu melhoro um ponto da virtude, de uma virtude, eu estou fazendo aquele esforço por adquirir aquela virtude, né? Domando as paixões ruins em torno daquela virtude, eu estou mexendo com vários pontos de uma rede de virtudes. Ao mesmo tempo, eu estou construindo, estou semeando dentro de mim mesmo várias situações. Então, nós estamos caminhando do vício radical do egoísmo para a virtude por excelência, que é a caridade. Certo. É um processo. Os Espíritos dizem para nós, e eu realmente creio que seja verdade, pelo menos a gente tem tentado aplicar isso, desde que a gente tenha voluntária resistência aos maus pendores, está aí uma virtude. Mas ela só vai ser sublimada quando houver a mais desinteressada caridade. Então, as virtudes nós vamos conseguindo dentro deste processo. Mas a sublimação da virtude está no completo desinteresse pessoal. Enquanto eu estiver falando assim, não, eu estou fazendo isso para que eu possa melhorar. Então, estou fazendo isso porque eu tenho que melhorar. Então, eu tenho um interesse pessoal ainda nisso. Mas quando eu tiver a espontaneidade total, eu vou estar vivenciando a caridade. Então, são os dois extremos. Entre os dois extremos, há matizes. Tanto para um lado do vício, como para o lado das virtudes. Ora, ainda não somos virtuosos, mas estamos aprendendo a utilizar das virtudes. Então, é um processo que a gente vai conquistando. À medida que a gente conquista uma virtude, vem outra, que ela balança as outras, entendeu? E o dia que eu conquistar por exemplo, o não roubar, tá? O não roubar é um vício. O roubar é um vício. O não roubar seria virtude. Olha só. Quando nós aplicamos o não roubar à nossa vida, e a gente já não pega nem post-it da casa dos outros, nem do escritório, tá? Estou dizendo sinceramente, né? Não pego nada que não seja autorizado, tá? Para o meu, né, deleite ali, interesse, etc. Eu já estou e não pego mais, nem penso nisso. Eu não vou falar, não vou levar post-it, porque senão eu vou para o inferno. Não é isso, entendeu? Certo? Quando eu não penso nem mais nisso, e para mim é uma coisa espontânea, eu já não preciso mais de. Eu já tenho essa virtude da honestidade, tá certo? Da honestidade. Então, quando o indivíduo passa por este campo da honestidade, ele não precisa mais se preocupar com honestidade. Deus descansa nele, certo? Agora, por causa de ser honesto, ele é bom? No sentido total, não? Ele é generoso? Não. Também não é caridoso. Tá? Olha como é que nós vamos. Agora, quando eu sou honesto, eu não mexo um pouco com a bondade, porque pelo menos eu estou respeitando o próximo. Quando eu sou honesto, eu não estou buscando melhor uma situação de não prejudicar o outro, então não há maldade mais em mim, entendeu? Eu estou buscando isso dentro deste aspecto da honestidade. Olha só quanta coisa uma virtude ela vai trabalhando e resultando em novas situações. O fato é que tem que ser contínuo. Você quer um imposto? Você que tem um imposto desse sofá. Depois eu te garanto. Aqui, ó. Esse aqui vai para leilão. Tem um imposto desse sofá.
Tempo com você? Tem um encosto nesse sofá aqui caprichado. Nesse exemplo que a Letícia deu, que eu achei interessante, teve uma coisa que me marcou, que eu sei que a gente já está no 15, mas me marcou no início do 14, várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Eu queria falar um pouquinho mais da diferença da caridade com a esmola. Porque a diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para que dá como para que recebe. No exemplo que a lei deu, Só um minuto. Repete rapidamente o exemplo, que o Luiz Paulo caiu e ele não escutou. Ele não Isso é estava. uma verdade. Dá os exemplos, então, Letícia. Eu só peguei do jornal no finalzinho. Você está no mudo. Continua no mudo. No mundo. Ao Aí eu sorro. dei um exemplo, mas eu não peguei o exemplo direito. Mas Deixa eu ver se eu acho ele aqui na íntegra, pode? não precisa, não. não precisa, não. Que falta é Não ideia. precisa? Então tá. A Uau! ideia é que a pessoa, né, famosa, eu acho que era Bill Gates, não sei. Estava falando sobre quando ele não tinha tanto dinheiro, que ele estava viajando, e aí ele fez que ia comprar um jornal, mas ele não tinha como pagar o jornaleiro, e aí o jornaleiro deu para ele o jornal. Aí ele estava no aeroporto, eu acho. E aí, depois, de novo, aconteceu a mesma coisa, dele pegar o jornal e o jornaleiro não tinha o dinheiro, o jornaleiro deu para ele o jornal. Passando um tempo, ele depois lembra do jornaleiro, ele já tinha condição, ele já estava mais endinheirado, né, e tal. Ele resolve voltar até o jornaleiro e pagar o jornaleiro, né? Todos os jornais que ele não pagou. Sendo super grato e etc. Eu já nem lembro mais da história, mas eu tenho até aqui. Depois eu mando lá para o grupo. E aí o jornaleiro fala mas não é a mesma coisa do que ele fez por ele, né? Ele fala como se ele estivesse fazendo a mesma coisa, né? Voltando lá para pagar. Ele falou, mas não é a mesma coisa que eu fiz por você. E, e aí ele ficou pensando nisso, né? Porque ele não tinha, ele deu o jornal, sendo que ele precisava de vender o jornal, ele precisava do dinheiro do jornal. E agora ele estava indo pagar, sendo que Dinheiro ele sobrava para já pagar. tinha É, ganhado, né? para A ele que ia ideia é essa. pagar, que agora tinha condição, não tinha mesmo a razão do efeito contrário, né, do lado contrário. Muito moral, é interessante. O exemplo só me fez lembrar dessa questão que fica na minha cabeça assim. Óbvio, a gente começou a falar de virtude, por isso que eu lembrei. A principal diferença entre a esmola, que por mais que seja útil, vai ser humilhante para os dois lados. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Mais exemplos. É, é. Vamos deixar para a gente pensar um pouco, tá? Porque eu acho que nós todos temos esses exemplos já. Nós todos já temos esses exemplos em nós. Que é só a gente observar a nossa situação em cada pedido que nos faz. Qualquer um, pedir dinheiro, pedir emprestado, pedir não sei o quê, pedir isso, pedir aquilo, pedir uma informação, qualquer situação de relacionamento com as pessoas, tá? O que a gente faz? Então, Em cada momento de vivenciar. Aproveitar todos os recursos disponíveis no momento. Verdade sistêmica serve para estar do lado de fora, serve para estar dentro de você.
Pronto. Então, você pensa nisso, né? Nós pensamos nisso. Dever de casa, né? Nos nossos atos, nas nossas situações que nós passarmos, no sinal que a gente está ali, né? Vendo determinadas situações, o que que nós, como que nós estamos sentindo aquilo, percebendo aquilo, e como que nós estamos realizando aquilo nas ações que nós vamos realizar. É importante que a gente pense nisso para a gente poder conversar semana que vem, entre o que é esmola e o que é caridade. Ela já deu a dica aqui, né? Repete a frase aí alto para entender. Será legal? Ó, gerenciar é utilizar todos os recursos disponíveis no momento. Serve para questões internas e serve para questões externas. Isso é vivenciar. Gerenciando a sua própria vida, interna e externa. Uhum. Então, por exemplo, toma um exemplo, né? Eu dou alguma coisa a uma pessoa que me pede. Pronto, eu dou. Simplesmente dei. Posso me dar para me ver livre dela? Esmola. Eu quero distância. Posso não querer conversar com ela, porque, né, me causa mal-estar, né? Ela pode até continuar ali comigo, mas eu não quero conversar com ela, né? Olha quanta coisa, vamos pensar, certo? Há pouco tempo, uma semana, eu tinha saído, sexta-feira na anterior, eu tinha saído da acupuntura lá com o Ricardo e fiquei esperando a Regina, que estava também numa outra sessão de acupuntura em outro lugar. E nós tínhamos conversado um pouquinho, Ricardo, a respeito de uma série de situações sobre o que eu tenho passado, etc., ele tratando, né? E ele, então, começou um novo tratamento que realmente a coisa tá indo bem. Naquele dia, passou o Reginaldo Rodrigo da Silva, sei o nome dele. Ele é um morador de rua. Vinha dois moradores de rua, abraçados, rindo e tal. Ele foi até na frente, voltou, eu estava em pé na porta do prédio, esperando, né, a Regina. Você acredita em Deus? Ele falou desse jeito. Eu acredito. Só para que aparece. Acredito em Deus. E você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Comecei a conversar com ele. Foi uma conversa boa, que ele falou assim, desde que minha mãe morreu, eu vim morar na rua. Eu era trabalhador. Eu fiz isso, olha minhas mãos como é que são. Tá. Aí conversamos. Eu quero te dar um abraço. Posso te dar um abraço? Eu falei, me dá um abraço aqui, pelo amor de Deus, né? Da forma que ele estava. Gente, aquilo, eu quase caí no chão de emoção. Porque é o momento da gente estar. Que você deu conta, né? Dei conta. É o que eu dei Isso. conta. Isso. É o que eu dei conta. Entendeu? Aquele momento eu dei conta de fazer E aquilo. Paulo, hein? Dá conta da tua Não, administração. não importa do jeito que o indivíduo vem. Mas quando ele falou, você acredita em Deus? Eu comecei a conversar, mas você acredita em Deus mesmo? Eu acredito. Eu falei, você acredita que sua mãe pode estar, né, já te ajudando aqui nesses momentos? Ela não te amava? Amava muito. E eu amava ela também. E você acha que ela vai te abandonar? Nós vamos conversar ali. Ele, depois disso tudo, posso te dar um abraço? Eu falei, pelo amor de Deus, me dá um abraço aqui, foi a coisa melhor que eu ganhei. Que coisa maravilhosa. Olha, eu estava tão emocionado, eu falei com a Regina, eu não sei o que acontece com a gente, às vezes a gente é inspirado em alguma coisa, né? É a forma como ele chegou até mim, sabe? E foi o único. O outro foi embora para lá. Por que ele chegou ali? Com que razão que eles têm chegado? Com que
o que que ele percebeu ali, o que que ele precisava, o que que eu precisava. Então, uma troca de experiências ali. Não é esmola. Eu te garanto que não é esmola. Tá? Te garanto, Cláudio, que aquele momento de conversar com ele, ele não me pediu nada. Ele só, aliás, me pediu. Se eu tiver uma roupinha lá e tal, eu falei, eu vou ver. Mas ele é pequenininho, até falei com a Rê para preparar alguma coisa aí. Eu levar para ele. Mas o fato de dar a roupa não é o importante. Entendeu? E a roupa a gente pode levar e achar lá no cantinho, mas eu acho que é o fato de relacionamento com a pessoa. E aquele dia eu aprendi 1000, porque foi ele que veio me ensinar. Eu acho que a caridade está na maneira também de como você vê as coisas ao seu redor, porque você tem um olhar sem preconceito em relação ao outro, você está aberto ao que ele está te falando. Então, eu acho que isso a gente tem momentos, eu acho. Momentos em que eu não estou pensando em nada, eu estou ali presente, e aí eu estou com a minha presença para a pessoa. Então, ela vem, eu estou assim, humilde, né, em relação ao outro. Acho que a caridade tem a ver com a frequência também. Eu É, percebi isso num momento que eu estava num restaurante e que tinha um moço com uma caixinha de bombom e pedindo para as pessoas comprarem um bombom na porta do restaurante. E várias pessoas passavam, entravam, igual eu entrei, até mais ou menos meio que ignorando a pessoa que a gente estava a fim de entrar e almoçar, né? Então, assim, passou e tal. Mas depois eu fiquei reparando no moço, até pensei assim, eu podia pensar em dar pelo menos um suco, que estava calor no dia, um suco para ele. Pensei nisso. Aí nisso, quando eu vi, o Carlos vira para mim e fala assim: eu vou comprar um suco para o moço. Ele já foi indo comprar um suco para o moço. Eu pensei e o Carlos agiu. Nisso, quando eu fui e olhei para ele, eu fiquei um alívio, que bom que o Carlos foi comprar um suco. Aí eu olhei para ele com outro olhar. Eu olhei não com o mesmo olhar que eu entrei no restaurante. Eu senti que eu estava assim, o Carlos vai dar um suco para ele. Olhei com um olhar mais caridoso para ele, né? Tipo assim. E aí ele começou a conversar comigo, eu fiquei lá conversando com ele. Aí eu senti que a gente tá. Aquele lá é seu marido? Eu falei, assim. Não, beleza. Vocês querem um bombonzinho aqui? Oferecer um bombom? Eu falei, não precisa não. Então a gente começou a conversar de uma maneira mais tranquila, sem isso. preconceito, sabe? Porque aí mudou o meu olhar naquele momento em relação a ele. Aí eu senti isso, a gente pode mudar o tempo inteiro, desde que a gente tenha essa presença, né? No início eu já entrei no restaurante igual todo mundo, depois eu comecei a ficar um pouco tocada, e aí eu já comecei a ter, a fala minha com ele, eu senti que foi super amorosa, tranquila, senti assim, uma paz, não tinha obrigação nenhuma, sabe? Eu É senti isso, exatamente assim. esse o ponto, que é como você sentiu. É, Porque o momento em que eu estive com o Reginaldo Rodrigues da Silva, eu senti uma coisa muito diferente do que eu sinto com outras pessoas, sabe? Eu senti que ele ali estava cuidando de mim, entendeu? Vamos dizer assim. Não eu cuidando dele. Então, aquele momento foi um momento de relacionamento para mim que me ensinou muito, em qualquer situação que a gente tiver, né? Comentar, esse assunto não acaba, né? Não, Uma palavra importante, frequência, né? E essa frequência
vários sentidos, né? Porque, por exemplo, eu, né? Aqui a gente está repetindo, né? Eu, às vezes, dou esmola e a pessoa que está recebendo esbarra na minha mão, eu fico incomodadíssima, doida para chegar no carro, passar um álcool gel na mão, tá? E outras vezes, já aconteceu de eu ser capaz de me condoer a tal ponto, numa noite de chuva, e eu ficar na maior faço, não faço, vou, não vou, faço, não faço, vou, não vou, e aquecer um alimento, pegar a sombrinha, descer na portaria do prédio, atravessar a rua, ir lá do outro lado da avenida, para entregar um alimento para uma mulher que estava na esquina lá, entendeu? Então, quer dizer, isso, falando de mim, é uma ausência de frequência, né? Então, uma hora, ai, postura minha mão, né? E outra hora, um desdobramento de alguma coisa mais tocante, maior, né? Também de sentar lá, não sentei não, mas encaixei, fiquei conversando com ela e tal. Pois é. Então, mas não tem, É. não tem frequência. Pois é, aí que vem o processo. Mas são passos, certo? São passos. Agora, você vai, e aí eu pergunto para mim, eu sou assim sempre? Não sou assim sempre. Hã? É porque eu não conquistei isso ainda. Mas estamos trabalhando nessas conquistas. Eu não- Estamos a caminho. Mas vamos lá, então, né? Então, vamos, vamos encerrar nosso estudo. Não pode ministrar, não. Não pode decorar, não. Gabriel já está abrindo boca aqui. Vamos encerrar nosso estudo, lembrando as pessoas que nós queremos, né? Nós queremos irradiar para elas, né? O bem delas, certo? Posso pedir? Pode? Eu queria pedir pela Flavinha. Flavinha, eu estou indo a qualquer hora aí para a França, que a Flavinha vai fazer uma cirurgia, ela está com cisto atrás do útero e vai ser cirurgia de barriga aberta. Eu estou só esperando que amanhã ela vai fazer um exame e o médico vai marcar. A hora que ele marcar, eu estou cascando daqui para falar com ela. Então, para que corra tudo bem, ela está doida para ser rapidinho, porque ela está com a viagem programada de férias do dia 10 até o dia 20 de outubro, ela quer estar zero bala. Não é coisa preocupante, mas toda cirurgia é cirurgia. Eu quero falar com ela, mãozinha dada, né? Alcione também viaja, né? E amanhã tem um exame também, né, Alcione? Né? Nós estamos vibrando aí também por você, viu? Lembrando dessa necessidade aí, né? Eu quero pedir para a Claudinha, está iniciando uma nova jornada aí. Ciclo novo, coisa boa. Ciclo novo. Que bom. Bora lá. Bora lá. Isso. Eu quero pedir para o paciente do grupo de psicologia, não sei sobre o nome dela, só sei o primeiro nome, Jovita, especial, e quero pedir uma colega que se chama Sônia Freire. Muito bem. Eu continuo pedindo para aquela menina ajuda, vai começar com a terapia. Vamos, então, nessa atmosfera de alegria, de paz, de busca do entendimento maior para a nossa própria vida, para o nosso proceder. E nessa atmosfera de ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, que estão à distância, que nós nos lembramos
nesses nossos pedidos que já exprime o desejo de que elas se sintam melhores. O desejo do bem já é uma prece. E assim, Jesus, são os nossos desejos. E as nossas pequenas migalhas, nas suas mãos, com certeza, Senhor, serão multiplicadas, transformadas em benefício para todos aqueles que necessitam. Queremos te agradecer esta oportunidade, dessas reflexões, agradecer essa presença espiritual amável que nos conduz, agradecer também a esses companheiros que conosco, que comungam nas nossas segundas-feiras, suas ideias, que buscam também seus esclarecimentos, estando no mundo espiritual, e nos dê força para que possamos, então, ir em frente com as nossas vidas cada vez mais alinhando as nossas atitudes aos seus ensinamentos, à lei divina, à lei do amor. Muito obrigado e despeça-nos assim, em muita paz. Que assim seja. Muito bem, meninos. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite a É. todos. Uma Tchauzinho. boa semana. Boa semana. Tchau. Tchau. Eu sei Tchau. que viu? Já sou